Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos. Hoje a gente trouxe um assunto bem pertinente, né, Mi? É um assunto, eu acho Verdade. que muito duvidoso para vários brasileiros. Ele abrange pessoa física, pessoa jurídica. É um assunto, assim, que eu acho que vai ser bem esclarecedor para vocês, tá? Então prestem atenção. Nosso convidado de hoje. Oi, gente, tudo bem? Nosso convidado de hoje é um advogado. O nome dele é Dr. Vitor Volpe Nogueira de Lima. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, muito obrigado. Bem-vindo, Vitor, advogado tributarista. Conta pra gente aí, você tem um escritório, fica no ABC, seu escritório? Bom, primeiro de tudo, obrigado pelo convite, Dani, Mi. É um prazer aqui estar com vocês, né? Falar um pouco sobre minha atividade, né? Meu ofício, né? No direito tributário, né? Faz parte da minha vida aí já há pelo menos uns 10 anos aí, mais ou menos, né? E nesse ano eu tomei a iniciativa de abrir meu próprio escritório, né? E hoje eu atendo aqui em São Caetano, né? Depois eu vou passar aí as informações aí, endereço, site e tudo mais. Legal. Isso Legal. vem de família ou advogados da família ou foi uma. Já tem um pessoal aí, já eu acabei seguindo aí, Tá no sangue, que é, legal. mas hoje eu atuo sozinho, né? Não tenho nenhum sócio e mas dei continuidade aí na linhagem. Muito Ah, bom. legal. Vitor, fala assim pra gente, ó, como eu acho que como eu, muita gente aí de casa tem assim dúvida. O que que é, o tributário? Explica pra gente primeiro o que que é. Bom, voltar um pouquinho aqui na história, né? Tá. Se você pegar no início das civilizações, né, o tributo, o que ele era? Ele era uma imposição de uma, de uma, Um de um governo. governo de um país sobre o outro, né? Então, se a gente pegar na época lá de Jesus Cristo, né, os judeus pagavam tributo a Roma, né, que dominou a área ali da Judéia, ali, né, de Jerusalém, toda aquela região lá. Então, quando a gente fala que vai haver um tributo a uma banda, às vezes, muitas vezes, quem nunca viu um tributo à Legião Urbana, o Nirvana, né? Uhum. É uma prestação, de certa forma, uma homenagem. Mas também, hoje em dia, no nosso mundo, ele é uma forma do governo levantar valores, né? Ou seja, para ele fazer aquilo que ele deve fazer, ele tem que tirar de algum lugar. E muitas vezes ele tira do contribuinte, que nada mais é do que a pessoa que paga o imposto, né? Tributo nada mais é do que algo que o governo recebe para beneficiar o contribuinte. Sim, mas ele tem uma especialidade, né? O tributo ele não pode ser advindo de uma infração, ou seja, se você cometeu um ato infracional, você tomou uma multa, né? Isso não é equivalente ao tributo, né? O tributo ele é uma prestação que é pecuniária, né? Cujo valor você pode exprimir em moeda que não seja advinda de uma sanção de ato ilícito, né? Isso é previsto no artigo 3º do Código Tributário Nacional, tá? Então é basicamente isso. Vamos simplificar um pouquinho pro pessoal. Tributo, IPVA, IPTU, ICMS, né? Esses são os tributos que o brasileiro paga. Todas as taxas. Sim, sim, sim. São os mais frequentes no nosso dia a dia, né? Então, muita gente acha que o direito tributário está muito longe da sua vida, mas ele está muito mais perto do que você imagina, né? Nem sabem que é o tributo que você paga, né? Pois imagino aqui que você paga IPTU e IPVA do carro, né? Todos aqui, né? Estejam pagando aí, ou mensalmente, ou paga de uma vez no começo do ano, né? Então, no começo do ano você lembra bem dos carnês, né, que vem Aham. ali, né? Janeirão. É o presente de todo mundo. Pois é, né? E muitas vezes o IPVA ele sempre tem uma correção aqui no estado de São Paulo e que todo mundo acha muito caro, né? Mas no Brasil inteiro ele tá lá presente nas pessoas que detêm uma propriedade de veículo automotivo ou moto, né? Também, mas Sim. paga com um valor, uma alíquota mais baixa, né? Aquela taxinha da moto é menor.
E lá no seu escritório, você atende pessoa física e jurídica? Porque imagino eu, principalmente empresas, né? Empresas devem ter aí, tem vários casos, né, de impostos atrasados. Qual que é o seu nicho mais específico, assim, para a pessoa te procurar para uma defesa, não é isso, Vitor? Eu atuo de forma repressiva, né? Quando a pessoa já tem algum problema ali que já tá andando, já teve uma notificação, recebeu aquela cartinha, né? Que a gente tem que passar ou para um processo judicial ou para um processo administrativo. Mas eu atuo de forma consultiva também, e atuando também de forma assessorando as Tá. empresas e também atendo algumas pessoas físicas. Às vezes não é só quando o problema já tá ali, ele tá para chegar e a pessoa precisa de uma consultoria sua, você também faz essa prestação de serviço. Também presto. Muitas vezes, algumas empresas têm a noção, né, o bom senso de muitas vezes se antecipar aos problemas. O que isso gera? Isso você gera uma previsão daquilo que vai ocorrer, né? E ela também pode se antecipar à receita, ou seja, ela está se planejando para evitar uma dor de cabeça futura, ou ela busca o direito dela através de uma consulta do advogado e pleiteia isso pela justiça, na justiça, né? Aí e eu estou sempre à disposição para atendê-las. Ah, Ai, que legal. bom. Muitas vezes, porque é pago os tributos, então a pessoa tá com algum problema na empresa, não sabe o direito que ela tem, né? Ela sabe do dever que ela tem, que é o pagamento, mas não sabe do direito que ela tem em cima disso, aí ela te procura para você prestar o esclarecimento, né? Exatamente. Muitas vezes, por falta de informação, né? Tem aqui informação, ela é muito difícil de chegar aos ouvidos das pessoas que têm o direito. Ela necessita do quê? De um atalho. Esse atalho muitas vezes sou eu. Com a prestação do meu serviço, eu vou lá e ofereço alguma coisa que ela tenha direito, de acordo com o quê? Uma interpretação legal, uma decisão judicial, né? Então, tudo isso gera diversos fundamentos, né, que eu posso apresentar para os contribuintes que eles possam justamente dar uma atenção ao direito deles que eles nem imaginavam que eles tinham, né? Então, a gente trabalha nessa parte de trazer de volta alguma coisa que foi indevidamente recolhida. Legal. Acho que é muito amplo para o empresário dar conta de tudo. Então, o seu serviço é É. muito Pois é. precioso, muito Pois é, preciso, são muitas necessário. horas no ano aí que as empresas acabam trabalhando em razão da parte de contabilidade para trazer, né, o valor real que deve se pagar, tudo mais. Então, isso acaba gerando muito trabalho, né? Vitor, fala pra gente um pouquinho da reforma do Reforma nosso. tributária. Isso. Bom, vou tentar simplificar ao máximo, né? Mas eu queria começar falando que hoje em dia a gente teve aprovação agora recente, né, no mês passado, novembro, no Senado Federal, a aprovação da reforma tributária, da PEC 45 de 2019. Ela sofreu algumas alterações do projeto inicial, né? Mas o que se decidiu, né? Os senadores decidiram. Existem 5 impostos que vão se transformar em 3. Hoje em dia, como você mesmo falou, Dani, a gente paga ICMS, a gente paga PVA, né, IPTU, mas do que foi tratado basicamente dessa reforma tributária? O ICMS, o IPI e o ISS, que são impostos que incidem sobre o consumo, eles vão se transformar em um só. Dois tributos, desculpa, que são incidentes sobre as receitas e faturamento da empresa, que hoje são denominadas de PIS e COFINS, que são contribuições, vão se transformar em um único tributo, a contribuição sobre bens e serviços. Isso vai simplificar a vida do brasileiro ou isso vai também baratear? Olha, a previsão é de que a carga tributária se mantenha, né? Tá. Então, ou seja, o valor que se paga muitas vezes em 5 tributos poderão ser pagos em 2 ou 3,
a depender da operação que a empresa venha a desempenhar. Uma coisa que é muito importante aqui falar é que também tem um tributo que tá cotado para ele existir agora, que é o chamado Imposto sobre o Pecado, né? O IS, né? Que será um... Desculpa, eu me Imposto perdi. sobre o pecado? Vocês conseguem imaginar o que é isso ou não? Não, não. Eu também, eu tô assim, né? Meu Deus, o que é? Então, o que é pecado para alguns e Pra para leigo outros, né? como eu nessa parte. O imposto sobre o Sintex, né? É o pecado, o imposto sobre cigarros, bebidas, né? Que tem um malefício, né? A pessoa ela ter uma tributação mais elevada justamente para inibir o consumo, né? Então essa é a ideia do legislador. Olha, eu nem imaginava imposto sobre o pecado. Um pecado fumar, beber. É, Entendi, legal. então isso já existe, mas ele não Tá. existe de uma forma tão simplificada. Hoje em dia, as pessoas vão conseguir interpretar isso de melhor forma. Então, quando você comprar uma bebida lá, muito provavelmente você vai pagar muito mais caro, né, daquilo que você esteja consumindo. Por quê? Porque tem um tributo ali que entende que faz mal para a tua saúde. Em Certo. razão disso, ele acaba sendo mais onerado. E tem vários comércios, né, que você vê que tirou, por exemplo, o cigarro e já diminuiu, né? Não tem mais por conta disso, então pode ser, né? Também. De imposto. Hoje o cigarro, eu acho que ele tem uma tributação muito alta de IPI, né? Então, se você olhar a alíquota lá, você vai ver que é muito alto em comparação a outros produtos que são tributados da mesma forma e tem uma alíquota, né, muito mais baixa, É. né? Ah, legal, Vitor. Vamos falar um pouquinho então agora do Simples Nacional? Simples Nacional, sim. Não sei se vocês sabem, mas eu queria trazer aqui um dado muito importante que a maioria das empresas no Brasil, elas são enquadradas no Simples Nacional, que é um regime especial de tributação única, tudo mais. Isso também foi tratado na Receita, na reforma, me desculpa. E o que eu queria pontuar aqui para vocês, né, e trazer para o pessoal de casa também, é que vai existir um sistema de creditamento por parte das empresas do Simples Nacional dentro com a reforma tributária. Ou seja, essas empresas elas vão ganhar competitividade, né? Porque isso vai gerar um sistema de compensação, né? Quando elas comercializarem com uma outra empresa. Porque hoje em dia essas empresas, se elas fazem alguma operação comercial, né, que incida o ICMS, por exemplo, elas têm que pagar a alíquota cheia. Isso acaba inibindo a competitividade delas e elas acabam sendo menos interessantes comercialmente, né? Então, Tá. isso vai ser uma opção ou ela vai poder também se manter na forma que ela está. Vão ser duas opções que ela vai poder aderir. Isso serve para empresas limitadas, MEI, Isso, exatamente. tá? É legal falar para as pessoas também terem o esclarecimento disso, né? E o Vitor, fala para mim uma coisa. Dê alguns exemplos assim pra gente sobre a gente paga os impostos, ele é arrecadado um valor, que forma que o contribuinte é beneficiado? Os Bom, benefícios do pagamento dos tributos. bom, Onde vai o valor arrecadado? é muito importante a gente fazer uma diferenciação agora aqui. Contribuição, que é uma espécie tributária, existem 5, ela é um valor que é arrecadado e é revestido diretamente para determinado fim, né? Então, vou te dar um exemplo aqui, contribuição sobre iluminação pública, tá? Então, quando você recolhe ela tem que ir diretamente para finalidade de iluminação pública. Uhum. É diferente do imposto, né? Se você está andando com o teu carro e você passa num buraco, a primeira coisa que você pensa é o quê? Eu pago tão caro IPVA aqui A gente já xinga o governo, né? A gente já xinga. e nem pro Estado vir recapear a via que eu tô andando aqui, que eu pago IPVA muito caro, né? Aí você anda na calçada do teu prédio lá, na frente do teu prédio, muitas vezes você fala que
tem um buraco ali, a prefeitura poderia também, né, tá priorizando uma melhor. Escola municipal, sistema de saúde, né? Exatamente, né? Então, para a questão de saúde, existem contribuições também que incidem e que são destinadas especificamente. Mas eu queria pegar o exemplo do IPVA justamente por conta disso, né? Que o imposto ele não tem um caráter contraprestacional. Então, ou seja, se você paga o teu IPVA, ele não vai necessariamente para recapear a via, né? Ele vai para uma localidade que o Estado entender necessário, onde precisa suprir algum ponto ali. Mas a gente tem essa ideia, mas é uma ideia que ela não é verídica. Não é verídica, mas ela Mas é errada, incomoda, não né? não é errada, né? Da população. É. Porque eles recebem, eu acredito que seja assim, tem a receita, né? O recebimento dos impostos, e eles têm o planejamento do que deve ser feito em cada nicho, né? Em cada situação. Não Existe, necessariamente eles vão recapear a rua Tudo. X. Tudo, né? existe um orçamento, né? Para destinar especificamente cada ponto, né? E, então isso tem uma previsão, tudo mais, de quanto vai se arrecadar, o quanto se vai gastar e para onde vai ser o direcionamento dessas verbas que foram levantadas. Tá, falando em previsão, com a reforma tributária que foi agora aprovada, qual que é a previsão, ou ela já vai ser entrada em vigor? Qual que é a previsão ali de tempo? Para eu não falar bobagem aqui, eu anotei, tá? Trouxe aqui uma colinha que Ótimo. vocês me perdoem, Não, mas A gente tem nossa cola É. também, Vitor. É assim que funciona. mas ela tá prevista para começar a entrar de forma gradual a partir de 2026, até ela ter o seu completo andamento a partir de 2033. Então, mais ou menos essa previsão. Mas eu gostaria de ressaltar um ponto aqui, como foi aprovado no Senado, tiveram algumas alterações. Agora, esse projeto voltou para a Câmara dos Deputados e vai ser analisado novamente. E com o ok da Câmara, se não tiver mais nada para ser analisado pelo Senado, vai nenhum ponto de destaque do Senado, vai ser aprovado. Então a gente vai aguardar um pouquinho aí até que isso. Não está ainda em vigor, não foi Não, 100% aprovada. não. Ainda carece aí de alguns pontos formais aí, mas tudo que a gente viu até hoje, assim, caminhou muito bem, né? A gente tem que aguardar o parlamento decidir da melhor forma, né? Legal. E, ô, Vitor, quais são as maiores dúvidas dos seus clientes, assim? É muito essa parte de consultar. Imagino que tem muita gente com muito problema já aí em vigor para pagamento. Qual que é uma curiosidade? Traz uma curiosidade do seu escritório aqui pra Ó, o gente. ponto principal, que eu acho que é a maior dúvida, maior questionamento do cliente é de quanto que ele vai ter que pagar de honorários, né? Acho que ele nem ele já. A primeira coisa que ele pensa, mas muitas vezes as dúvidas elas acabam chegando de forma que o cliente muitas vezes ele imagina uma coisa, mas na verdade é outra, né? Então muitas vezes um cliente chega para mim e ele fala assim: eu acho que eu tenho não sei quanto aqui para recuperar, não sei o que lá. Eu falei assim: vamos olhar a tua operação, ver se tua operação tá certa, né? Se você tem algum problema aqui. Porque também é um risco para a empresa recolher tributo de forma errada. Porque ela pode estar sujeita a uma autuação, né? Aí você entra com mais juros, correção monetária, uma multa de 20%. Às vezes um problema que você achava que você não tinha, você muitas vezes tá na iminência de ter uma dor de cabeça muito grande, né? Você vai E deixando passar e quando vê já virou uma bola de neve. então, às vezes você acha que você tá na situação A, mas você tá na situação B, né? Então, o que é muito importante para as empresas? É realizar um planejamento tributário, né? Atuar de forma preventiva, se precaver a eventuais insurgências fiscais, né? E isso é muito comum, né? Você trabalhar
pensando no futuro, para fim de evitar qualquer tipo de problema mesmo, né? Você tomar toda iniciativa para evitar qualquer dor de cabeça lá na frente. Futuro, né? É legal você falar do planejamento e é bom a gente falar. Lá no escritório vocês também fazem esse tipo de planejamento? Eu tenho que fazer, né? Porque isso é algo que ocorre desde que o mundo é mundo, né? Se você pegar na época antiga, né? Até trazer uma historinha aqui para vocês, né? Pra gente quebrar um pouco também. Na Inglaterra, a tributação era medida através da quantidade de janelas que as pessoas tinham, né? Então, o sinônimo de riqueza era ter muitas janelas, né? Então, para pensar aí na casa de vocês. Eu Aí. ia fazer uma casa. Porta também conta? Então, aí, Eu ia fazer uma casa só com porta grande. aí que tá, né? Aí tem que, Caramba! o pessoal já tinha que advogar naquela época já, né? Sim, Nossa. sim. Então, janela é janela ou porta também é janela? Então, já é um outro ponto. Mas assim, a tua capacidade de pagamento era de acordo com a quantidade de janelas que você tinha. Então, o que as pessoas faziam? Cobriam, né, as janelas que tinham. Isso acabou gerando muito problema de saúde para as pessoas, porque elas acabavam não tomando sol, né? E isso desencadeou uma série de problemas. Isso hoje a gente chama de extrafiscalidade, né? Então, o que é extrafiscalidade? É o intuito essencialmente de se arrecadar, né? E hoje o planejamento tributário, muitas vezes, ele é feito de que forma? É feito de uma forma onde muitas vezes a empresa acaba optando por uma situação em que ela almeje a diminuição do pagamento, mas que muitas vezes ela não está aconselhada num profissional para realizar esse tipo de trabalho. E isso pode gerar uma série de consequências para ela. Então, a gente tem que pegar direitinho qual que é a atividade dela, qual que é o NCM dela. É um planejamento anual que você costuma fazer? Pode ser anual e pode ser também. Ou no começo de uma Isso. empresa, no início das Exatamente, atividades? exatamente também. Então, muitas vezes também a empresa ela tá num regime tributário que nem sempre ele é tão benéfico para ela, né? Então, a gente tem alguns regimes tributários existentes no Brasil e cada um deles vai gerar uma situação para ela e um valor a ser pago. Mas nem sempre o regime tributário que a pessoa esteja enquadrado seja o melhor para ela, tanto de forma tributária quanto de forma comercial também, né? Isso tem que ser avaliado também. Então ela tem que pontuar. Empresas que trabalham com importação e exportação, muitas vezes hoje em dia, até com a reforma, isso talvez acabe sendo inibido um pouco. Por quê? Porque vai se adotar a tributação no destino, né? E não na origem, como hoje também ocorre normalmente. Então vai dar uma mudada aí nessa parte de importação e exportação. Então, a empresa que acaba importando, muitas vezes ela acaba fazendo o quê? Ela acaba levando a empresa dela para um outro lugar, para um lugar de tributação mais benéfica, né? Isso a gente chama de guerra fiscal, né? Então, o que acontece? Um governo X, ele dá um subsídio para a empresa que vier se instalar aqui e ele acaba atraindo mais investimento, né? Por conta disso, né? E aí, um outro estado que acaba sendo preterido, né? Acaba perdendo, ele tenta buscar essa competitividade de alguma outra forma também. Então isso gera uma concorrência entre os estados. A ideia da reforma, nesse ponto, ela é muito boa, porque ela visa suprir esse tipo de questão. Então, seria um ponto muito interessante se nós caminhássemos dessa forma. Até para trazer mais, né? Trazer mais pessoas, mais empresas aqui. Como você mesmo disse, dos estados que são diferentes as taxas, os tributos, né? Então Sim. a pessoa às vezes vai para um outro país, vai para um outro estado porque vai pagar menos, então vai se beneficiar. Com a reforma, você acha que vai ficar a competitividade dessa parte de importação e exportação vai trazer melhoria para trazer mais empresas para o Brasil? Eu acredito que sim, porque tudo que está se tratando, ao meu ver, visa o quê? O ingresso do nosso país na OCDE, né?
Então, esses tipos de práticas são práticas que são adotadas aos países que estão na OCDE. Então, isso pode trazer uma melhoria muito grande para o nosso país da questão de investimento, de mais empresa, aumentar a competitividade, né? Diminuir questão de subsídios, né? Que isso acaba ocorrendo, né? Muitos setores são beneficiados, né? Então, tudo isso é de suma importância, né? E eu acho que isso pode acabar gerando uma maior atenção, né, dos investimentos externos para o nosso país. Dá uma movimentada a mais. É igual um exemplo, que eu sou comércio, né? Maquininha de cartão. Ali começou uma briga tão grande entre taxas que começou a movimentar muitas outras empresas, né? E quem se beneficiou fomos nós. Quem adere às maquininhas, né? Então, acredito que essa movimentada, esse movimento de negociação, de menos impostos, vai beneficiar, sim, o país. Vai facilitar, né? Vai facilitar bastante, né? Porque hoje em dia no Brasil você tem discussões que são muito específicas. Eu queria citar um exemplo aqui, né? Pode fazer uma propaganda aqui, falar de um produto aqui? Pode. Pode. Todo mundo aqui come aquele bombom que é da cor da tua camisa aí, que é muito famoso, né? Não sei se vocês repararam, mas ele mudou a embalagem, né? Uhum. E isso advém de uma classificação fiscal, né? Verdade, Então, mudou mesmo. aquilo é o quê? Aquilo é um bombom ou aquilo é uma bolacha, wafer, né? Eis a dúvida, né? Então, se você classificar de uma forma, né, você tem uma redução. Mas para você classificar de uma forma, você precisa mudar a embalagem, né? Então, São umas jogadas, né, ali de... são algumas É o que você jogadas. estava falando. É legal as empresas te procurarem antes de mais nada para saber aonde que ela se enquadra para ter melhores subsídios, melhores taxas, né? Às vezes ela vai se enquadrar num tipo empresarial que ela não vai ter tantos benefícios ou pagar menos impostos, enfim. Ela te procurando, você vai dar um norte ali para eles, né? Exatamente, a ideia é colocar É a ideia do planejamento, né? isso, colocar a pessoa no rumo certo, Se né? enquadrar no. É. E eu essa ideia geral mesmo. Geral, né? Qual que é a diferença de uma empresa contratar um contador para um advogado? Bom, primeiro, antes de mais nada, eu queria falar que contador não é meu inimigo, né? A gente trabalha muito, muito junto, né? Então, é um trabalho complementar. Mas o contador, ele atua de forma normativa. O advogado, ele acaba trabalhando de forma legislativa e jurisprudencial, né? Então, uma visão um pouquinho mais ampla daquilo que o direito traz, né? O contador, ele acaba trabalhando mais na parte de apuração mesmo, né? De quantificação do valor, e o advogado acaba fazendo uma parte mais interpretativa, né? De forma mais abrangente, né? Muitas vezes é muito mais comum uma empresa procurar diretamente um contador, mas muitas vezes quando ele não consegue resolver aquilo de forma satisfatória, ou daquilo que muitas vezes falta um pouco de aptidão mesmo, né? Porque o ofício dele é um pouco diferente Não do é meu. conhecer as leis, né? Exatamente. Então a empresa às vezes acaba me procurando em razão disso. E muitas vezes também eu acabo sendo indicado por amigos contadores também, né? Então, É legal fazer essa parceria, né, Vitor? sim, sim, Para sim. vocês conseguirem esclarecer tudo para o É uma via de empresário. mão dupla, né? Tanto para um quanto para outro. Ah, muito bom. Muito bom. O que você está pretendendo para 2024? Seu escritório é lançamento? Aí é novo o escritório? Sim, sim. O escritório começou esse ano, né? Tirado do papel, né? Tá novinho. Esse sonho aí. E para 2024, altas expectativas aí. Tem muitos cases aí que estão em andamento aí que a gente tem uma ideia muito boa daquilo que a gente vai conseguir fazer, né? Escritório novo, nova legislação, então tudo para alavancar, né, o Vitor? Vamos ver, né? Vai acabar movimentando, né? Bastante coisa, né? Eu acho que com a reforma, né?
o pessoal vai acabar gerando muito mais dúvida, é natural isso, né? Então, essa parte consultiva aí acredito que vai ter uma grande procura também. Legal. Ô, Vitor, olha aqui para essa câmera, ó, e fala do seu escritório, fala da onde que você está localizado, Seu Instagram. seu Instagram. Onde o pessoal te acha pra você Isso. conseguir fazer essa. Claro, claro. O pessoal pode me contatar aí nas redes sociais, né? Bom, meu escritório é o Nogueira de Lima Law, né? Meu nome aí que tá estampado. Pode me achar no Instagram, @Nogueira de Lima Law. Pode entrar no meu site também, www.nogueiradilimalol.com.br, law, L-A-W. Também tô em São Caetano do Sul, né? Ali no Cerâmica. Você faz bastante consultoria online também, Vitor? Faço, Também é legal de deixar faço. pro É pessoal. legal. Hoje em saber. dia a internet quebrou muitas barreiras, né? Eu acho que depois da pandemia a gente acabou acelerando um pouco essa questão de fazer reunião Presencial, né? presencial, né? Então, de certa forma, você ganha uma economia ali de tempo, Sim, dinheiro, Tudo. né? Em tá atendendo uma pessoa que às vezes tá em outro estado, né? Às vezes até de outro país, né? Então, esse ano pude fazer uma palestra pro pessoal do Rio Grande do Sul, né? Que legal. Meus conterrâneos, né? E eu falei um pouco sobre offshore, né? Convite de uma empresa, de um amigo meu. Então, se não fosse a internet, eu não poderia, às vezes, estar fazendo aquilo, de acordo com os compromissos que você tem no dia a dia, ou eu teria que demandar um espaço muito grande, né, da minha agenda para estar indo e voltando, né, para São Paulo para poder realizar esse trabalho, né? Então, Facilita muito, facilita, né? Você é consegue interessante resolver de qualquer lugar. pessoal saber. É legal. Muito bom. Ai, adorei o papo, né? Muito bom. Ai, a gente tá aprendendo tanta coisa aqui. Eu também, eu tô sempre estudando, né? Porque sempre tem muita coisa nova, né? Vira e mexe, né? É impossível você tá 100% de acordo com Sim, aquilo que principalmente se gera de direito Advogado tributário. deve ser igual médico, tem que estar, né? Sempre se atualizando. Exatamente. Né? Principalmente no nicho que você tá atuando agora, nesse momento, né? Pois Com é. toda essa mudança, vai movimentar bastante. Tem tudo para ter bastante trabalho, se Deus quiser. Vai ter bastante trabalho, ter. as pessoas vão saber onde te achar, a gente vai deixar suas redes anotadinhas ali. A gente quer agradecer, foi bem esclarecedor, foi muito legal. A gente tá aprendendo muito sobre vários assuntos aqui no podcast, vários nichos diferentes estão vindo aqui. E obrigada pela sua presença, obrigada por ter nos esclarecido, dado uma aula aí Imagina. sobre tributos, né? Eu que agradeço o convite de vocês aí, foi um prazer aqui tá com vocês aí, conhecer também o espaço de vocês aí, o pessoal da produção também, agradecer Eles são maravilhosos. a gentileza deles. Gente, não deixa de assistir o episódio do Dr. Vitor, tá imperdível, tá? E ó, nossas redes sociais, né? TikTok, Instagram e YouTube. Vai lá e se inscreve. Por quê, Dani? Com elas, pode tudo.